Olá, eu queria conversar com vocês, essa equipe que eu tenho tanto carinho da nossa supervisão. Primeiro, agradecer a participação de vocês. Este é um treinamento que nós estamos fazendo, que ele é muito importante. Eu sei que vocês conhecem esse diagnóstico, tanto que todos se saíram maravilhosamente bem. Mas a mãe da aprendizagem é a repetição, porque cada vez que a gente repete, nós estamos vendo detalhes que a gente talvez não teria visto. Compreende? É assim um livro, você lê uma vez, depois você lê outra, e você cada vez percebe coisas que não havia percebido. Por exemplo, hoje eu vou deixar para o final para explicar por que eu pus esses dois casos juntos. Né? Eu vou esclarecer para vocês o porquê que eu trabalhei com esses dois casos. Transtorno que vocês já perceberam, um transtorno e um outro transtorno que vocês também perceberam, por que eu os coloquei junto. Eu queria começar com a Ana Paula. A Ana Paula falou aqui muito bem. Os sintomas relatados pela paciente Olga, eu vou procurar ler para pegar exatamente o que a Ana Paula falou, tá certo? Podem ser indicativos de um quadro compatível com transtorno obsessivo compulsivo. Ana Paula agiu muito bem. Pode ser. Por quê? Porque é um rápido depoimento que essa simulação feita por uma inteligência artificial fez sobre os transtornos. Então, no caso aí do transtorno obsessivo da suposta Olga, é uma suposição, é um caso fictício, ela diz muito bem, é caracterizado, e aí ela vai caracterizar por que ela levantou essa hipótese, não é? Porque quando ela escreve são indicativos, é importante essas palavrinhas, porque essas palavrinhas nós podemos usar num relatório. Não é? Aqui a gente já entende que é uma hipótese diagnóstica que ela está levantando. Uma vez que o transtorno é caracterizado pela presença de pensamentos intrusivos, sem dúvida, aqui entra a parte obsessiva, repetitivos e angustiantes. Sim, eles causam uma angústia, que causam ansiedade e são acompanhados de comportamentos repetitivos ou rituais compulsões. Quer dizer, a pessoa tem aquele pensamento obsessivo e na hora, para se livrar daquilo que está gerando muita ansiedade nela, o que ela faz? Ela se sente obrigada a fazer compulsões para poder ter um alívio. Essa lógica também acaba acontecendo com o comer compulsivo. A pessoa vê algo ou pensa em algo que ela tem vontade, ela entra numa obsessão e ela acaba comendo para quê? Para esvaziar a sua compulsão. Isso entra na lavagem das mãos. A pessoa pensa em algo que está contaminado, sujo, e ela vai lavar a mão com uma frequência absurda, até rachar a mão, produzir dor nas mãos, como a própria Olga fala. Não é? Isso é para fechar o gás, para fechar a porta. Conferir uma vez é normal, mas a pessoa ela confere várias vezes, ela já sabe que está fechado. Ela faz um verdadeiro acordo com ela. Eu tenho que fazer isso várias vezes, para que eu me certifique. Então, às vezes, ela faz um acordo, eu vou conferir 4 vezes. Ela levanta do sofá uma, do sofá 2, 3, e assim vai até chegar num número de vezes. E às vezes não é suficiente. Isto é uma lógica que está presente, por exemplo, no uso da dependência química. Geralmente o dependente químico ele tem um transtorno obsessivo compulsivo.
Então, uma palavra, um pensamento pode desencadear aquela obsessividade nele, ou até mesmo a síndrome da tolerância, a síndrome da abstinência, desculpe. Junta esses pensamentos, porque ele já é uma terra também muito propícia, e explica porque algumas pessoas a síndrome de abstinência se torna muito mais dura, cruel, e para outros menos. Ele já tem uma predisposição. Então, a partir daí, do toque, a partir daí ele acaba o quê? Tendo que fazer o uso compulsivo. E aí você pode ir vendo isso presente em inúmeros casos. E aí a Ana Paula diz que causam ansiedade são acompanhados de comportamentos repetitivos ou rituais, né? O ritual aqui é esses comportamentos repetitivos, que eles atuam basicamente da mesma forma, realizados para aliviar o desconforto. Para o tratamento do toque, seria importante tanto a psicoterapia como uma medicação adequada. Perfeito, Ana Paula. Você foi perfeita aqui, é isso mesmo. O toque se trata com terapia, com TCC, mais o quê? Medicação. Então, nós precisamos desses dois agentes terapêuticos, né? Penso que também práticas que considerem o bem-estar físico, emocional, social do paciente, claro. Se a gente conseguir manter uma atmosfera onde ele não estresse, onde a ansiedade seja menor, mais chances nós vamos ter da melhora. Terapia cognitiva comportamental, exatamente. Mindfulness e terapia da aceitação e o compromisso ajudariam o paciente a reduzir essa luta interna. Perfeito. Na verdade, a terapia cognitiva comportamental, ela permite a gente mudar certas crenças que ele possa ter, né? Por exemplo, a crença de que certas bactérias vão destruir, etc. Então, às vezes, ele tem um pensamento super exagerado, intensificado, próprio, um pensamento próprio de quem é portador de transtornos de ansiedade, que precisam ser descatastrofizados, precisam ser compreendidos, ele precisa compreender os efeitos que isso está produzindo nele, ele precisa entender de onde surgiu essas crenças, né? Muitas vezes essas crenças têm um início lá atrás, na vida, coisas que pai, mãe, sociedade passou para ele e ele absorveu, né? Dentro dele essas crenças, e mediante algum acontecimento crítico elas entram em atividade. É como um vírus de computador que ele está dormindo e de repente ele entra em atividade mediante um incidente crítico. Então, a TCC, o lado cognitivo, revendo isto, né, essas crenças, esses pensamentos, ressignificando, questionando socraticamente, você vai enfraquecer. Não precisa zerar a crença ou o pensamento, nós vamos enfraquecendo isso aos poucos. E, segundo lugar, a exposição, aí entra a área comportamental. Fazer alguns treinos para o cérebro, na própria sessão de terapia, se expor, imaginar isso que provoca, que gera, que dá o start para a obsessão, e ele aprender a suportar esse pensamento obsessivo, ele vê que ele não é destruído por esse pensamento obsessivo, e ele consegue segurar a compulsão. Porque conforme ele segura a compulsão, a ansiedade sobe. Mas ele suportando a ansiedade, da próxima vez que vier a obsessão, ela vai ser menor. Ao passo que se eu reforço a obsessão com o comportamento compulsivo, o que acontece? A obsessão cresce. Aí a Ana Paula sugere, então, a terapia cognitiva comportamental, o mindfulness e a terapia da aceitação e do compromisso.
O mindfulness é muito importante. E a própria terapia da aceitação e compromisso se complementam. Por quê? Porque eu aprendo, nessas horas que vêm os pensamentos obsessivos, eu medito. Eu percebo esses pensamentos chegando no meu cérebro. Eu dou um rótulo para eles. Ok, está com medo que essas bactérias te causem prejuízo. Deixa o pensamento vir, ele vai embora. Aí vem outro pensamento à carga. Eu estou me vendo aqui doente. Ok, eu estou fora e eu estou vendo a imagem da doença lá dentro. Eu dou um rótulo, doença, por exemplo. Vem outro pensamento, me aborda. Essa é uma das formas de meditar, não é? Olha, eu lembro meu pai dizendo, cuidado, você vai ficar doente com isso. Eu vejo fora, eu digo, é meu pai falando, está lá fora de mim, eu ouço. Não é? Esse tipo de meditação é um exemplo de um dos tipos de meditação. Eu estou me distanciando da obsessão, eu estou vendo que eu sou uma pessoa aqui, que eu estou isenta disso. Eu estou vendo lá fora acontecer. Estou fazendo uma separação, uma desassociação interna, que é benéfica. Não é? E aceitação e compromisso faz isso também quando o terapeuta, junto com o paciente, examina os acontecimentos, as obsessões, os pensamentos obsessivos, com uma aceitação do paciente, procurando. Não preciso trazer a solução agora. Vamos te compreender empaticamente o que acontece com você. E a própria mente, ela começa, com esta aceitação, com esta empatia, trabalhar na reconfiguração do processo. Nós temos também a fala aqui, e a Ana Paula continua. Os sintomas que a paciente Bia descreve podem indicar o transtorno bipolar, o qual é caracterizado por oscilações no humor que vão, você veja a palavrinha muito bem colocada também aqui da Ana Paula, podem indicar. Isso é uma hipótese diagnóstica. O clínico, ele faz isso, ele levanta a hipótese, eu posso mudar. Na triagem, eu posso ter uma hipótese levantada, e no correr do processo terapêutico, eu vou revendo essa hipótese perfeitamente, que vão desde episódios de mania ou hipomania e episódios de depressão. Ana Paula também explica aqui que existe o episódio de mania, de excitabilidade intensa, existe uma outra forma de transtorno bipolar que predomina a hipomania. Há uma mania, mas mais baixa, e momentos de depressão. Para psicoterapia com base na TCC, medicação adequada, com estabilizadores de humor, mais rotina de cuidados, de autocuidado, e criatividade, hobbies, música, arte, etc. Meditação e mindfulness, além de exercícios físicos. Perfeito, Ana Paula. Porque o que você está mostrando aqui para nós é que é importante estabilizar esse paciente através da terapia e através da medicação, né? É um transtorno de porte, então nós precisamos ter esse cuidado. Agora, sempre, essa é uma regrinha básica, se nós conseguirmos ajudar a pessoa a diminuir o estresse da vida, através da nossa compreensão, através da nossa empatia, tentando verificar aquilo que lhe dá prazer, mas um prazer também que seja moderado, estável, né? Na medida em que a gente vai vendo essas coisas, o que acontece com o paciente? Ele entra num processo de estabilização. Por quê? Porque nós estamos conseguindo afastar o estresse emocional desse paciente. Os exercícios físicos nós sabemos que liberam endorfinas, bem-estar. A Cida colocou aqui para nós,
penso como a Ana Paula. Olga tem toque, Bia, transtorno bipolar. Perfeito, Cida. Você foi também perfeita nas suas hipóteses diagnósticas. Vera Videira, sim, transtorno bipolar, ponto. Você já matou a charada. Necessário medicação, muito vínculo para quem em estado de mania acha que não precisa terapia, é verdade. Geralmente as pessoas que sofrem do transtorno bipolar, muitas vezes quando elas entram na mania, ou mesmo na hipomania, elas acabam às vezes desprezando não só a terapia, como até mesmo a medicação, tomando de forma irregular a medicação, abandonando, desprezando, achando que não precisa disso, né? E a própria terapia. Daí eles serem irregulares, daí a gente precisa fazer um trabalho de psicoeducação do que é o transtorno bipolar e do que ele vai produzir nelas. Elas pensam que são elas que estão desprezando a medicação e a terapia, e não é. É o transtorno que está atuando nela, não é? Que está desmerecendo todo o esforço que ela vem fazendo de estabilização. Então, aí você coloca muito bem, Vera Videira, você coloca assim, muito psicoeducação e higiene do sono. Ajustar o sono é muito necessário. Perfeitamente, Vera. O sono é fundamental para todos, mas para o transtorno bipolar ele é muito fundamental, porque uma das primeiras áreas impactadas na hipomania ou na mania é o sono, e muitas até na depressão, em alguns casos. Tem uma depressão que a pessoa dorme mais e tem a depressão que gera insônia. Então, nós precisamos tranquilizar essa pessoa para que ela tenha uma noite regular de sono, porque senão no dia seguinte, como ela não dormiu bem, ela se sente angustiada, em estado negativo, e aí ela acha que ela está tendo uma angústia, tensão, e aí isso pode desencadear um estado de depressão, etc. Muito bem. Caio Trindade, concordo com minhas colegas. Penso que o tratamento ideal é o trabalho multidisciplinar do psicólogo e do psiquiatra com a medicação. Exatamente, Caio. Isso é uma regra de ouro e isso vai gerar adesão também na terapia, porque a pessoa se estabilizando mais, você tem condições de trabalhar com ela. Mesmo que você trabalhe a parte da psicodinâmica dessa pessoa, ela precisa estar estabilizada. Se ela não estiver estabilizada, ela vai abandonar a terapia, ela vai faltar, né? Paciente que falta muito, por exemplo, eu preciso entender por que ele está tendo tanta falta, né? Às vezes, deve-se a um comportamento ou ciclotímico, não é? Ou mesmo a um comportamento bipolar. Júlia, sim, concordo com os demais, Toque e transtorno bipolar. Exatamente, Júlia. Como o Caio mencionou, a equipe multidisciplinar, importância da medicação e da terapia andando juntos para uma melhor eficácia. Exatamente. Nós vamos obter essa eficácia no tratamento se nós entrarmos com todas as estratégias possíveis para tirar a pessoa desse processo que se desencadeou nela. A gente sabe que o transtorno bipolar, o próprio toque, não existe cura, não existe, mas a gente pode conseguir que eles fiquem latentes, a pessoa fique estabilizada, desde que a pessoa consiga fazer um tratamento adequado. Muito bem. A Dora, então, escreve, também concordo que a Olga toque, transtorno obsessivo compulsivo, você aproveitou, né, Dora, você fez
compartilhou aquilo que a Cida falou, porque você aceitou, você concordou, né? Transtorno obsessivo compulsivo, pensamento verificar se as portas estão fechadas, higiene, lavar as mãos excessivamente, e a outra que você confundiu aqui o nome, mas é BIA, nós entendemos perfeitamente, é transtorno bipolar, momento de extrema euforia e momento de profunda tristeza. Sim, mas não esqueça que há uma forma de transtorno bipolar onde essa euforia, entre aspas, essa mania, entre aspas, essa excitabilidade, entre aspas, ela surge de uma forma hipomaníaca, ou seja, mais baixo. E sempre ajudar o paciente, entendeu? Porque às vezes ele ouve essa palavra mania, ele acha que é porque ele tem manias. Não, não é nesse sentido. Mania aqui está ligado a excitabilidade, euforia, eu meio que sair da realidade, ok? Muito bem, agora vem a resposta no final do vídeo, que eu falei que eu ia dar para vocês, que é a resposta por que, Alexandre, você pôs esses dois transtornos juntos. Porque a comorbidade é muito alta desses dois transtornos. É isso que eu quero que vocês percebam. Quer dizer, se acredita que no transtorno bipolar mais clássico, desse que a Dora acabou de falar, mais extremo da mania, se chega em torno de 15 a 20% das pessoas compartilham os dois transtornos. Mas quando você pega a segunda forma bipolar da hipomania, depressão e hipomania, essa porcentagem acredita-se que é muito mais alta. Então, você vai notar que muitos pacientes que vão chegar na clínica para você, eles compartilham tanto do transtorno bipolar quanto do TOC. Tem ambos os sintomas. E às vezes é um desafio muito grande a gente conseguir estabilizar o paciente. Por quê? Porque já começa com a questão da medicação. Já começa aí. Porque você usa os médicos, melhor dizendo, vão usar certos estabilizadores de humor, certos antipsicóticos, ou medicação que é importada na neurologia e que serve como estabilizador de humor, e podem funcionar muito numa melhora, numa estabilidade daquela pessoa maior, mas em contrapartida, veja bem, mas em contrapartida, a pessoa tem o toque. Se ela tem o toque, ela tem, provavelmente, ela pode apresentar uma alteração na serotonina. Então, essa pessoa acaba tendo essas ideias obsessivas com mais frequência e compulsões. Isso predispõe. Quando é inserida a medicação antidepressiva, é um risco muito grande. O alarme soa, porque a medicação antidepressiva poderia ajudar muito para retirar esses rituais obsessivos, compulsivos da pessoa e esses pensamentos obsessivos. Entretanto, eles podem jogar a pessoa, não é? Da depressão, podem jogar a pessoa de uma estabilização que está conseguindo com aqueles estabilizadores do humor, no caso da bipolaridade, jogar ela para o outro extremo, para o extremo da mania. A gente diz que ela ciclou, e isso é perigosíssimo. Então, às vezes, se estabiliza o humor da pessoa, mas o toque fica mais difícil de ser controlado. E vice-versa. Então é muito importante o papel também da terapia.
quer dizer, modificando esse padrão de pensamentos. Vocês sabem que o agente químico age diretamente na química do cérebro, mas nós sabemos também que as palavras, o entendimento, a revisão, os exercícios, entender a minha psicodinâmica, os exercícios de rever, ressignificar os pensamentos, a exposição, como nós falamos aqui, também tem um impacto químico no cérebro. Então, os dois agentes. Agradeço muito a participação de todos vocês. Vocês estão com a nota, não é 10, é 1000. Foram muito bem, identificaram maravilhosamente bem. E vamos pôr aqui, logo abaixo, uma estratégia de tratamento tanto para o transtorno bipolar quanto para o transtorno do toque. Um abraço a todos e obrigado pela participação.